Quando o povo entrasse na terra de Israel, ele ia ter que fazer uma série de guerras para conquistar o território que estava na mão de outros povos inimigos. Agora, para fazer essas guerras, a Torá começa a colocar um monte de leis, tá? De como essas guerras podiam ou não podiam ser feitas. A gente vai analisar uma lei que é passada nessa porção e disso tirar uma lição para a nossa vida. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. No processo de conquista da terra de Israel, o povo de Israel ia entrar em contato com muitos povos idólatras e fazer guerra contra eles. E uma preocupação muito grande no judaísmo é não entrar em idolatria, né? Não se misturar com esse tipo de comportamento. Então Deus já coloca uma regra do que você deveria fazer quando você entra em guerra contra povos que praticam idolatria. Vamos ver o que o versículo diz já direto no português, e aí a gente analisa a lição por trás dele. O versículo é o versículo 52 do capítulo 33 de Números e diz o seguinte: expulsem da frente de vocês todos os habitantes da terra, destruam todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos, e derrubem todos os altares idólatras deles. Então, aí um mandamento bem claro, né? Você tem que tirar esse povo idólatra do seu caminho, expulsar, e depois você tem que eliminar as estátuas, as esculturas, os altares que eles criaram. Agora, o interessante é a ordem que isso é trazido pelo versículo. Veja que primeiro eu tenho que tirar a pessoa e depois o que essa pessoa fez. Ou seja, primeiro eu tenho que expulsar o idólatra da terra e depois eu tenho que destruir os atos de idolatria. E por que essa ordem é interessante? Porque muitas vezes a gente faz o contrário quando a gente na nossa vida está combatendo alguma coisa errada. Se você, por exemplo, elimina só um altar idólatra, na verdade você não fez nada. A pessoa que pratica idolatria pode ir lá e construir um outro altar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é se afastar da pessoa, ou afastar a pessoa de mim. Então, na nossa vida, já trazendo o ensinamento para nós, quando eu não quero alguma coisa que eu considero ruim, a idolatria está representando isso, algo ruim, alguma negatividade, eu preciso me afastar mais rapidamente. É mais importante que eu me afaste primeiro da pessoa que pratica aquela ruindade do que da coisa ruim em si. A coisa ruim em si, tudo bem, é uma coisa ruim, mas ela depende da pessoa. A coisa ruim só tem força porque ela está sendo feita por alguém. Então, o mais importante, como eu disse, é eu me afastar primeiro da pessoa que faz a maldade, ok? E aí é muito interessante porque a gente tem esse conceito, né, no português, nas culturas, inclusive nada ligadas à Bíblia, que é o seguinte: a influência que a gente tem das companhias ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes a gente erra, a gente vai para alguns comportamentos pouco indesejados, não porque a gente tocou em algo indesejado, mas porque a gente falou com pessoas com ideias que não são muito apropriadas para nós, com ideias negativas, com ideias ruins. Então vou dar um exemplo talvez meio esdrúxulo, mas só para tentar ilustrar aqui no caso do aspecto da idolatria. Dificilmente uma pessoa vai entrar na idolatria, vamos supor aqui na história do povo de Israel, porque ela tocou numa estátua de um deus idólatra, ou porque ela foi num altar do deus idólatra, porque ela viu, né, o templo de um deus idólatra. Só isso por si só não quer dizer muita coisa. Pode acontecer da pessoa ir para a idolatria só por isso? Pode ser que ela toque lá na estátua e tenha um momento de revelação e aí ela acaba se envolvendo com idolatria. Mas o que é mais provável? Que ela vai para a idolatria quando ela se misture com o idólatra. Né? Se ela vira amiga desse idólatra, aí ela começa a conversar, aí ela começa a trocar ideia, aí ela começa a abraçar aquele negativo, certo? Em vez de ter se afastado dele. Então a mesma coisa conosco. Não se afaste, ou primeiro, se afaste das pessoas que praticam o mal e não da maldade em si. Esse é um caminho muito mais seguro para você continuar protegido, continuar na sua caminhada, né? Aliás, a porção dessa semana, Macei, é sobre as jornadas, e aí você tem que pensar, então, a minha jornada compactua com a jornada dessa pessoa que é negativa para mim? O que eu queria que vocês entendessem aqui é, esse negativo, por favor, não é julgamento de valor ou de moral. Eu pensaria mais no sentido, serve para mim ou não?
Tá? Se o que a pessoa prega, se o que a pessoa pratica não serve para mim, isso já é negativo, por mais que seja algo bom, ok? Não pense necessariamente nos termos, como eu falei, de moral e de ética. Tá? Estamos falando aqui de coisas que prestam ou não prestam para a minha vida. Se não presta, não tenha medo de se afastar, não entre naquele caminho, porque você vai acabar se desviando. Uma boa semana a todos, Shavuot Tov e tudo de bom.